Bom dia! Eu tenho 3 coisas pra falar hoje. A primeira, eu queria agradecer muito mesmo todo o apoio que vocês estão me dando, porque, nossa, tipo, não tem nem como explicar, foi muito esquisito, foi, tipo, muito bom. E eu queria falar também sobre que eu pintei meu cabelo, então as minhas mãos vão estar rosa ao longo do vídeo, provavelmente durante essa semana. E a terceira é que eu percebi que não vai dar pra continuar meu cronograma de estudos. Ele é ideal demais, tipo, não é como se eu estivesse estudando menos, porque eu tô estudando mais em questão de horas. Eu antes estudava 2 horas e, tipo, via 10 videoaulas. Não tanto, mas eu vi umas 5, umas 7, eu vi umas 10 videoaulas às vezes em 2 horas. Só que eu comecei a tentar prestar mais atenção nas aulas, e prestar mais atenção, e fazer os exercícios, e fazer uma ficha depois. E tipo, ontem, por exemplo, eu levei 1 hora pra ver uma videoaula só. Tudo bem que era uma aula bem importante, que era de biomas, e eu queria, tipo, extrair todas as informações possíveis, mas cara, foi 1 hora. Então eu percebi, depois de 2 semanas tentando, que não é possível eu conseguir ver as 5 videoaulas por dia, e fazer os exercícios, e fazer as fichas. Não vai dar tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reorganizar meu cronograma, vou deixar ele de um jeito que eu consiga diminuir as videoaulas pelo menos para 3 por dia, ou para 4 talvez, mas eu quero muito chegar a 3. E eu vou ver, tipo, com eu vendo 3 videoaulas, com o total de videoaulas que eu tenho, que eu não sei, que eu não lembro mais, eu vou ver, tipo, quando é que eu terminaria, mais ou menos. Então, eu vou mostrando pra vocês. Eu vou narrar certinho o que eu vou fazer pra deixar tudo organizadinho. E eu vou agradecer de novo, porque eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada. Olá, aqui é a Maisa do Futuro falando. E caso você queira ver o vídeo só pra se motivar e não goste de vídeo narrado, é só você dar um mute. Eu juro que eu não vou levar pro lado pessoal e colocar um lo-fi do lado pra poder ficar vendo. Eu vou explicar um pouquinho do que eu tô fazendo no vídeo. Eu tava somando as videoaulas que eu ainda tenho que ver, porque, como eu acho que eu falei no início, eu tô mudando meu cronograma. Pelo menos eu tentei dar uma diminuída nas videoaulas. E aí eu tava somando pra ver quanto eu tinha de cada aula, quando eu ia dividir pelos dias. Eu peguei um calendário e fui marcando as semanas que eu tenho até o Enem. Eu não vou estudar todas essas semanas, é claro, mas eu queria ter uma visão geral. E aí eu contei as semanas que eu tinha, tipo, que eu queria estudar. E fui fazendo as contas pra chegar num número ideal de videoaulas que eu teria que ver durante a semana. Eu queria ter chegado em 3 videoaulas por dia, mas não rolou para todos os dias. Eu consegui deixar nos 2 dias que eu tenho uma aula a mais, né, na escola, que eu tenho 5 ao invés de 4. E o que já foi um adianto, porque normalmente nesses dias eu fico muito cansada. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu adoro me planejar, é uma das minhas partes preferidas, tipo, em relação aos estudos. Se eu pudesse, eu ficava só planejando e não estudava nada, mas eu acho que isso não vai me fazer aprender nenhum conteúdo. Então, aí eu fui pro Notion pra tentar. Eu queria me organizar só pelo Notion, só que eu não consigo, tipo. Eu queria muito fazer organização só digital, porque é muito mais prático e muito mais ecológico. Só que quando tá no computador, parece que não faz sentido, sabe? Tipo, parece que eu não consigo sentir que tá realmente organizado. Deve ser alguma coisa da minha cabeça. Mas eu fui tentando várias formas de como eu queria que fosse a organização. Aí eu tava fazendo um planinho pra ver quantas videoaulas eu ia ter que ver em cada dia e quais matérias eu tinha que ver em cada dia, pra não ficar muito repetitivo. E aí eu comecei a organizar as videoaulas, porque o que acontece? Eu tenho que ver, por exemplo, 4 videoaulas de humanas, mas eu tenho 5 frentes de humanas, que é História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Atualidades. Então, não daria certo tipo, de ver uma frente por dia, porque ficaria faltando uma frente e eu estaria sempre atrasada. Então, eu fui organizando de um jeito que ficasse, tipo, realmente organizado, que as matérias não ficassem para trás e que eu não estudasse muito de uma matéria e pouco de outra.
Eu tentei de vários jeitos, dá pra ver aí que eu fui tentando, tipo, de várias maneiras, mas aí eu acabei chegando nesse ideal que é o calendário. E aí, depois que eu consegui organizar ele direitinho, eu fui passando ele pro papel, porque... Por dois motivos, na verdade. Primeiro é o que eu ia poder deixar ele na minha frente, tipo... Normalmente, quando é organização digital, ela não fica aberta, ela fica em outra aba, porque eu tô assistindo a aula em uma aba, eu não vou ficar indo toda hora nessa aba de organização. Então, esse vai poder ficar aberto na minha frente, eu não vou esquecer dele. E o segundo motivo é que essa organização mais bonita, sabe? Que eu faço esse título bonito, que eu decoro com marca-texto, me deixa muito mais motivada a realmente cumprir. Porque fica mais bonitinho, né? E me deixa mais... Não tem outra palavra, é motivada mesmo. Eu usei os seguintes materiais. A metálica que eu usei no início é da CIS, a marca meio que... A coleção, né? É a Brush Metálica. A que eu usei nesse título é a Artline Supreme, que a coleção é Brush Marker. Os marca-textos são os marca-textos da Faber-Castell. Essa caneta preta é uma caneta em gel, a Rashida New Pen. Eu gosto dela, mas eu não gosto tanto assim. Ela meio que às vezes dá umas falhadas legais. E ela mancha muito quando eu passo marca-texto, mesmo que eu espere bastante. E eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito no último, só que eu organizei por matéria. Aí eu coloquei aula, exercício e ficha de cada matéria. Aí eu já comecei a estudar, já era mais de tarde, eu já tinha assistido as aulas. Esse título, eu não sei se vocês viram o último Study Vlog, mas eu fiz nele e aproveitei, né, a ficha, porque o título estava certo, eu só não tinha feito na hora certa. Eu gosto muito de fazer essas fichas, me ajuda muito a revisar o conteúdo. E eu gosto bastante mesmo. Eu também usei a caneta preta da Hashi, as mesmas brush pens. Eu acho que essa sombra eu fiz com a da Faber. Essa daí também que eu tô fazendo essas bolinhas foi a mesma brush que eu usei pra fazer a sombra. Eu não gosto muito dela, a ponta dela não é muito boa. Eu não consigo fazer lettering com ela, mas ela dá pro gasto pra algumas outras coisas. Aí eu fui fazer anotação de sala não, né, da videoaula de física também. Se alguém tiver alguma dica de como fazer esse brush no tablet, sem precisar apanhar igual eu apanho, porque eu fico uns 5 minutos tentando fazer e no final não fica bom, sabe? Tipo, não fica legal. Então, tudo bem que essa não é a parte mais importante essa é a parte menos importante do seu resumo, é o título. Tipo, o título não vai fazer você aprender nada, é literalmente um título. Mas me ajuda muito a... como eu posso falar isso? Tipo, focar mais o conteúdo, sabe? Quando eu começo o resumo fazendo um título legal, me dá mais motivação pra continuar estudando. Essa aí é a minha última matéria de eletromagnetismo. Eu gostei... última aula de eletromagnetismo. Eu gostei muito dessa frente porque eu consegui entender algumas coisas. E normalmente eu não entendo nada de física. Física é um grande problema na minha vida, mas eu tento não entrar em desespero porque aqui na minha cidade é uma das matérias que mais conta pra medicina. Ela vale mais. E eu deveria ir bem, então eu tô tentando me esforçar bastante pra aprender as matérias. Porque é de longe a matéria que eu mais tenho dificuldade. Eu acho que eu tenho mais dificuldade do que em gramática, que é uma das matérias que eu realmente sou muito ruim. Mas física consegue ser pior, porque eu não entendo, sabe? Gramática eu ainda consigo dar um migué e entender um pouco, mas física é uma coisa, sei lá, parece que eu tô lendo em grego, não faz sentido nenhum. Mas essas videoaulas estão me ajudando bastante, então eu só consigo agradecer pela existência da sala de saber, porque senão eu ia estar desesperada pro Enem. Depois, eu sempre faço um ciclo de 30 minutos de estudos, aí 10 minutos de pausa. Eu aproveitei esses 10 minutos de pausa pra ver um pouco do dorama que eu tô tentando ver. Eu sou muito ruim pra ver série, eu demoro muito, então eu sempre acabo vendo a série na velocidade 1.5 e eu não tenho a quem agradecer além da Netflix por ter colocado essa opção
no aplicativo porque adiantou muito a minha vida. Eu desistia muito de série porque ela era muito lenta, então isso foi muito bom. Normalmente quando eu não tô vendo série, eu tô jogando, aí não dá pra gravar pra vocês mesmo porque eu tô jogando no celular que eu gravo. E aí, tipo, não rola, né? Não dá. Aí eu voltei pra física e agora eu vou fazer os exercícios que, por sinal, eu fui não tão bem quanto os últimos, mas mesmo assim eu consegui acertar alguma coisa, então já é ótimo pra mim. Depois eu pretendo ir voltando aos poucos e refazendo esses exercícios que eu não consegui fazer. Eu fiz aquele mesmo esquema de dividir a tela pra deixar a matéria junto com o exercício pra eu poder ir consultando sempre que eu precisar, e por sinal foi em vários momentos. O que rolou nesses exercícios? Eu tava muito cansada, tipo, realmente eu tava muito cansada. Eu não tava conseguindo me concentrar de jeito nenhum. Então eu parei e fui tomar um banho, eu comi, eu fiquei uns minutinhos descansando. Porque eu tava vendo que quando eu comecei eu não ia terminar de fazer e não ia fazer sentido eu fazer um exercício que eu não tava conseguindo me concentrar. Então eu preferi dar uma leve descansada pra depois voltar pro exercício, e até que deu certo porque eu consegui fazer eles um pouquinho melhor do que eu tava fazendo no início. E a minha dica é essa: sempre priorize o seu descanso e a sua saúde. Não faça alguma coisa só pra você poder marcar que você fez, porque no final você tá se enganando, você tá enganando todo mundo, mas o pior é que você tá se enganando porque você acha que você tá fazendo alguma coisa, mas no fim você tá só marcando quadradinhos que você fez, sendo que você não aprendeu nada, não absorveu nada. E eu tô falando isso porque foi o que rolou comigo. Eu tava numa coisa de tipo, meu Deus, eu preciso ticar todos os quadradinhos, eu preciso terminar todas as matérias, eu preciso fazer os exercícios. Mas eu não tava realmente fazendo as coisas, eu só tava fingindo que tava fazendo. Então, desde que eu comecei a realmente fazer, tem rendido muito mais. Aí eu já tô fazendo uma videoaula de História da Arte, é de longe a minha matéria preferida. Eu gosto muito do professor, eu gosto muito da matéria em si. Eu achei muito bom esse esquema de conseguir colocar a imagem no meio da anotação para poder ir acompanhando exatamente o que ele estava falando, né? Porque no quadro ele estava colocando essas imagens. E poder fazer a anotação por cima da foto é muito bom. Eu sou apaixonada nesse tablet, tipo, tudo nele deixa tudo mais prático, tudo mais tranquilo de se fazer. Por exemplo, caso eu quisesse fazer isso no papel, eu ia ter que imprimir a foto e depois colar, e eu com certeza não ia gostar do resultado. Então, esse tablet foi uma mão na roda. Não que seja necessário para você realmente estudar, mas não vou negar que ele é muito facilitador. Aí eu tô fazendo uns exercícios de História da Arte. E depois eu já vou entrar em matemática, em uma videoaula de resolução de exercício. E eu apanhei pra fazer XX e eu não gostei do resultado no final, e mesmo assim eu não desisti. Eu não sei se vocês também intercalam as matérias assim, mas eu tô sempre tentando não deixar muitas matérias parecidas juntas. Por exemplo, física, que eu sei que tem conta, eu nunca faço e depois logo em seguida eu vou fazer matemática, porque senão meu cérebro não vai funcionar direito, porque conta exige muito de mim. Eu sou de humana, sabe? Então, contas é uma coisa que realmente mexe com a minha cabeça e me deixa muito cansada. Então, eu intercalei nesse dia, por exemplo, foi física, aí eu fiz história da arte, aí depois eu fui pra matemática e depois eu fui pra português, pra eu não ficar tão cansada assim. E funciona, 90% das vezes funciona. Essa questão de achar a palavra FUVEST era uma questão assim, tinha que organizar todos os anagramas que a palavra FUVEST fazia e depois achar em que lugar, em ordem alfabética, a palavra FUVEST estaria. E eu achei, não, isso vai ser simples, meu Deus do céu. Eu acho que eu fiquei tipo uns 10 minutos tentando entender essa questão, porque ela é simples, ela só é trabalhosa. E aí, quando eu fui fazer o exercício, quando eu baixei, o exercício não era da matéria, era de logaritmo, e tipo, eu tô estudando análise combinatória. Aí eu fiquei, ué. Aí eu só não fiz, porque, tipo, não era da matéria que eu tava estudando, não faria sentido fazer. Fui direto pra português. Fui direto não, né?
teve as pausas de meia em meia hora. Mas depois que eu terminei matemática, eu fui fazer essa videoaula de português de fonemas. A ficha que eu teria que ver nessa videoaula já estava pronta, então só faltava essa aula e os exercícios. Porém, quando eu terminei, eu estava muito cansada. Então eu preferi deixar os exercícios pro dia seguinte, que no caso é hoje, mas pra vocês vai ser ontem. E aí eu finalizei meu dia. É isso, até o próximo vídeo.